Quando Eilat-Mazar percebeu que havia descoberto uma estrutura antiga perto de Jerusalém, ela recorreu à Bíblia para tentar explicar o que encontrara. E descobriu que essa nova descoberta corroborava os relatos bíblicos do rei Davi e de seu filho Salomão. Sob as colinas em ruínas de Jerusalém e séculos de segredos enterrados, algo ancestral finalmente rompeu o silêncio. Durante séculos, as pessoas buscaram o túmulo perdido de Salomão. Agora algo foi descoberto. Mas será mesmo seu túmulo ou apenas uma ilusão criada pelo tempo e pela pedra? Antes que a história enterre a verdade novamente, vamos analisar o que foi encontrado e por que o mundo talvez não estivesse preparado para isso. A lenda do túmulo perdido de Salomão. Diziam que era apenas um mito, até que um túnel esquecido mudou tudo. Durante séculos, as pessoas buscaram sob as colinas de Jerusalém, seguindo rumores de um rei sepultado com riquezas inimagináveis, um rei cujo nome ainda ressoa através dos tempos. Salomão. Waham era conhecido não apenas por sua sabedoria, mas por construir um reino tão rico e poderoso que deixou o mundo antigo maravilhado. Salomão ascendeu ao poder ainda adolescente, seguindo os passos de seu pai, o rei Davi. Mas ele não apenas manteve o reino vivo, como o transformou. O comércio explodiu. O ouro jorrou. E no centro de tudo, ele construiu o primeiro templo, uma obra-prima de 7 anos de duração reluzente, com cedro do Líbano, painéis de ouro que captavam o sol e pedras tão perfeitamente talhadas que quase não precisavam de argamassa. As histórias de suas sábias decisões são igualmente espetaculares. Como aquela em que 2 mulheres reivindicaram o mesmo bebê Salomão, ofereceu-se para dividir a criança ao meio, não por crueldade, mas para ver quem a entregaria. E uma delas entregou. Foi assim que ele encontrou a verdadeira mãe. Sua mãe de verdade. Aquele único momento o transformou em um símbolo de justiça e inteligência em todo o mundo antigo. Até mesmo a rainha de Sabá veio vê-lo trazendo caravanas carregadas de especiarias, ouro e enigmas. Ela saiu de lá estupefata. Salomão não só havia respondido às suas perguntas, como também superou todos os rumores que ela ouvira a seu respeito. Como consegue ver através da areia? Quer dizer, através da areia, não através da areia. Majestade. Seu império se estendia muito além de Jerusalém. Navios navegavam para Ófir e Tarsis, suas terras misteriosas, que alguns acreditam estarem na África ou na Índia, trazendo marfim, macacos e riquezas. No vale de Timna, no sul de Israel, as minas de cobre que ele possuía produziram riquezas que os arqueólogos ainda estão descobrindo hoje. Mas um mistério sempre permaneceu onde está o túmulo de Salomão. Não há lápide ou câmara, nem nada que comprove onde ele foi sepultado. Alguns juravam que devia estar sob o monte do templo. Outros supunham cavernas secretas ou câmaras escondidas seladas há milênios. Com o tempo, a busca perdeu força devido aos inúmeros becos sem saída. Existem lendas demais que a maioria dos especialistas já descartou. Não, isso é só o aperitivo da 4ª temporada. Temos que continuar. Mas então algo mudou. Uma descoberta acidental ou predestinada, dependendo de quem você perguntar, desvendaria esse antigo enigma. E o que eles encontraram não foi apenas uma tumba. Era uma mensagem enterrada em silêncio por 3.000 anos, que agora começava a emergir. O que estava lá dentro era apenas o começo. A busca incessante pelo túmulo. Fomos levados por túneis escavados e nos mostraram uma das maiores maravilhas arqueológicas do mundo. Uma única fenda na terra, quase invisível após uma tempestade, mudou tudo. Durante séculos, encontrar o túmulo do rei Salomão foi como perseguir sombras. Desde os cavaleiros medievais, que escavavam sob o monte do templo, até os exploradores do século XIX, que percorriam as colinas da Judéia, todas as buscas terminaram da mesma forma sem sucesso.
Alguns partiram convencidos de que o túmulo nunca existiu, enquanto outros atribuíram o fracasso ao azar ou, pior, a mapas imprecisos. Com a chegada do século XXI, a maioria dos especialistas já havia desistido completamente da busca. Mas recentemente algo mudou. A doutora Emily Carter, uma arqueóloga mais conhecida por seus pergaminhos empoeirados do que por flashes de câmeras, estava nos arquivos de Jerusalém quando encontrou algo incomum: registros de impostos da época de Salomão. Enterrada em um antigo texto hebraico, havia uma pista. Pagamentos enviados para um local não registrado, um lugar próximo à cidade de Davi, um sítio tão bem escondido que até a história se esqueceu de sua existência. A cidade de Davi é o lugar onde, se você pegar uma pá e cavar, se olhar debaixo da terra, tudo o que você encontrar corresponderá às páginas da Bíblia. Munida de tecnologia de radar, capaz de enxergar através de rocha sólida, sua equipe começou a escanear uma encosta acidentada em Silwan. O terreno resistiu com calcário irregular, solo instável e constantes atrasos devido às crescentes tensões políticas, e desencadeando incidentes horríveis como este ocorrido no início deste mês. Mas eles persistiram dia após dia, até que a natureza interveio. Uma tempestade repentina soltou a encosta, revelando uma pequena depressão no solo. Ao olhar para aquela abertura, algo de estranho pareceu-lhes estranho. Não pertencia àquele lugar. Debaixo daquele ponto, o radar acendeu como um batimento cardíaco e detectou túneis. Não naturais, mas feitos pelo homem e profundos. O túnel foi escavado na rocha, a uma profundidade de cerca de 13 metros abaixo da superfície. A equipe ficou impressionada e a empolgação tomou conta. O time se mobilizou para estabilizar o local. Cada escavação era um risco. Eles também descobriram que o túnel fora construído com entradas falsas e um único passo em falso poderia fazer com que séculos de segredos desmoronassem junto com as rochas. O Dr. Carter passou longas noites decifrando fragmentos de escrita antiga, reconstruindo um rastro deixado para confundir ladrões ou saqueadores de tumbas. Os símbolos apontavam para uma entrada secreta. Embora não fosse chamativa, era inteligente e discretamente escondida à vista de todos. A maior parte dessa estrutura ainda está oculta e precisa ser escavada. O que temos em mãos é menos de 1/4. Eu diria que muito menos mesmo. Mas esse não foi o verdadeiro ponto de virada. O ponto de virada aconteceu quando a equipe se deparou com uma história. Uma história quase esquecida transmitida por pastores sobre uma encosta que brilhava ao luar. Uma parede que cintilava como estrelas. O Dr. Carter estava à beira dessa mesma encosta. O chão estava úmido, suas botas afundavam a cada passo. Mas havia algo no silêncio, na maneira como as rochas permaneciam imóveis, como se guardassem segredos. Parecia real. Eles estavam perto. Podiam sentir. E logo além daquele túnel selado atrás de uma porta intocada por milhares de anos, algo esperava para ser descoberto. O que eles descobriram em seguida não apenas reescreveu a história como os paralisou. Quebraram o antigo selo. Esta semana, arqueólogos revelaram o túmulo há muito perdido de um antigo rei. E se a única coisa que separava o mundo moderno de um segredo de 3.000 anos fosse uma laje de pedra, ela não deveria ter sido aberta. O selo não se rompeu silenciosamente. O som era como se algo ancestral finalmente tivesse exalado após milênios. Depois de semanas escavando calcário irregular, poeira e incertezas, a equipe da DREAN. Emily Carter seguiu um rastro de documentos desde registros fiscais deteriorados até uma encosta esquecida em Silwan. E agora estavam diante de uma laje de pedra enterrada tão profundamente no tempo que parecia que a própria terra tentara escondê-la. Mas aquela não era uma pedra qualquer na terra. Era uma barreira, um aviso e um enigma, tudo em um só. Atravessá-la não era tão simples quanto empurrar ou puxar.
Essa estrutura fazia parte de um projeto maior concebido para proteger o que quer que estivesse atrás dela. Escondidos dentro das estreitas paredes do túnel, havia caminhos falsos e becos sem saída, alguns projetados para colapsar todo o sistema caso fossem perturbados. Era uma antiga construção em pedra, mas uma defesa de nível genial. Uma armadilha armada por pessoas que esperavam ladrões de túmulos e foram mais espertas que todos eles. Enquanto o chão rangia e se movia sob suas botas, o Dr. Carter estudava antigas inscrições hebraicas perto da entrada. Uma sequência 7 linhas, 7 símbolos e um padrão esculpido ligados aos 7 anos de construção do primeiro templo. Da reconstrução do templo e de Jerusalém à vinda de um rei messiânico, não era decoração, era uma pista. Sua equipe começou a trabalhar com ferramentas a laser e scanners 3D, mapeando cada ranhura e câmara, como se estivessem desarmando uma bomba. A tensão pairava no ar como uma névoa densa. Um passo em falso poderia enterrar toda a equipe literalmente. Durante 3 dias seguidos, eles ajustaram alavancas, alinharam engrenagens e prenderam a respiração a cada vez que uma pedra raspava em outra. Quanto mais fundo chegavam, mais silencioso o túnel se tornava, como se a própria montanha estivesse ouvindo. E então aconteceu. Um estalo seco, um estrondo grave e poeira caíram do teto. A laje começou a se mover, não rápido, não suavemente, mas o suficiente para revelar uma fenda escura para algo místico. Eles recuaram, encarando aquele vazio negro. Nenhum som saiu, nenhuma brisa, apenas ar frio e escuridão. Geólogos que trabalhavam para impedir o saque de cavernas na região filmaram o momento da descoberta. A doutora Carter levantou a mão, sinalizando para que o grupo permanecesse em silêncio. Ninguém disse nada. Ninguém se mexeu. Isso foi um avanço. Foi o primeiro suspiro de uma história que ninguém contava há milhares de anos, mas o que se escondia nas sombras. Bem, digamos apenas que a tumba ainda não havia revelado todos os seus segredos e o próximo passo deixaria até os mais céticos perplexos. Se você está tão curioso quanto nós, curta esta publicação, porque a história só fica mais interessante daqui para frente. Um vislumbre da riqueza de Salomão. No instante em que o feixe de luz da lanterna atingiu o ouro, tudo parou, sem falar, sem respirar. Apenas o choque silencioso de perceber que não estavam mais perseguindo um mito. Eles estavam lá dentro, nas profundezas da cidade de Davi, em uma câmara selada e intocada por milhares de anos. A equipe do Dr. Carter estava ombro a ombro com lanternas tremendo nas mãos. O que eles estavam vendo não era um boato, não era folclore. Era um tesouro empilhado, amontoado, escondido nos cantos como se estivesse à espera. Ao longo da parede, jaziam vasos de ouro com as superfícies esculpidas em hebraico antigo, reluzindo como se tivessem acabado de ser polidos. Uma inscrição hebraica foi descoberta durante trabalhos de rotina em uma antiga sinagoga no norte de Israel. Inconfundível, ela sugeria rotas comerciais que se estendiam até a Índia. Delicadas esculturas em marfim indicavam negócios realizados em diversos reinos africanos. Pequenas caixas de joias, algumas ainda fechadas, continham brincos e correntes cravejadas de esmeraldas rubis e lápis lazuli. Um arqueólogo impressionado inclinou-se para a frente e murmurou: "Isso faz o Museu Britânico parecer um brechó?" Ainda mais impressionante, um jarro de barro lacrado se abriu, liberando uma nuvem de perfume açafrão, incenso e algo cítrico. Especiarias tão frescas que parecia que o tempo tinha parado. Era quase perfeito demais, como se alguém tivesse planejado tudo para ser encontrado. Mas nem tudo fazia sentido. Algumas peças tinham símbolos que ninguém conseguiu identificar. O estilo de alguns itens parecia mais recente, ou talvez apenas diferente. Os arqueólogos envolvidos dizem que esperam continuar com as pesquisas na esperança de novas descobertas. Seriam essas peças de Roboão, filho de Salomão,
ou de outro governante que escondeu suas riquezas junto a uma lenda. A empolgação era palpável, mas a dúvida também. E em um ambiente como aquele, a dúvida ressoa com força. Ainda assim, cada objeto, cada joia, cada escultura contava uma história diferente. E juntos eles pintaram um quadro que parecia saído diretamente das escrituras. Mas por mais deslumbrante que fosse a câmara, parecia um trailer para algo maior. Então, a equipe se moveu com cautela. Scanners a laser mapearam cada superfície. Nenhum artefato foi tocado sem documentação. Porque um passo em falso, uma mão desastrada poderia apagar o que o deserto havia protegido por séculos. Uma descoberta, fragmentos de um pergaminho bíblico juntamente com outras relíquias, foram encontrados em cavernas no deserto de Israel. A menorá por si só poderia reescrever o que sabemos sobre o templo. Mas ninguém estava comemorando ainda, porque sabiam que tinham vindo em busca de um túmulo. E este lugar não parecia um. Mas todos podiam sentir isso. Essa câmara não era o fim da história. Era apenas a primeira camada. E tudo o que estivesse mais fundo havia sido enterrado por algum motivo. Os símbolos inexplicáveis e o conhecimento oculto. O ouro era deslumbrante, mas as inscrições nas paredes, isso sim, os deixou perplexos. Ainda eufóricos com a descoberta da Câmara do Tesouro, a equipe da Dotra. Carter voltou sua atenção para algo muito mais estranho. Mas escondidos entre eles estavam tesouros bíblicos como Israel não via há mais de meio século. A luz das tochas revelou um conjunto de marcas esculpidas na pedra, símbolos que não apenas decoravam as paredes, mas pareciam vibrar com significado. Bem no centro havia um selo em forma de estrela nítido e preciso, quase idêntico ao descrito em textos antigos como a Marca de Salomão. Não era apenas um emblema real, mas, segundo a lenda, um instrumento mágico usado para comandar espíritos. E não parava por aí. As esculturas eram bem próximas umas das outras com linhas geométricas. Algumas simples, outras sobrepostas em espirais e ângulos tão precisos que pareciam plantas arquitetônicas. Um arqueólogo sussurrou: "Isso é matemática, mas não apenas medidas de templos, isso é coisa de outro nível." Alguns símbolos mapeavam proporções, ângulos e arquitetura com tantos detalhes que faziam o século X, a ponto certos, parecer suspeitosamente futurista. Até o Dr. Carter brincou. Viemos em busca de um túmulo e encontramos o caderno de cálculo de Salomão e depois as tábuas. Empilhadas num canto como se estivessem à espera de serem lidas, um conjunto de tábuas de argila com inscrições hebraicas complexas, algumas desbotadas, outras perfeitamente gravadas, com apenas o nome de Deus em hebraico. Para complementar aqui, está David Campanale. Um deles descreveu as dimensões do templo, quase palavra por palavra, com base no livro de Primeiros Reis. Mas outro apresentou uma versão diferente, com uma linguagem distorcida. A estrutura quebrou regras. Parecia mais um enigma do que um registro. Essa tábua fazia referência a algo estranho, uma chave ligada a um conhecimento oculto. O Dr. Howard Carter fez uma pausa. Seria uma referência à chave mística de Salomão, um texto ligado a rituais e códigos antigos, há muito descartados como mito. Ninguém disse isso em voz alta, mas o pensamento estava lá. E se não fossem apenas instruções para construir algo, e se estivessem escondendo algo? Então alguém viu. Um baú escondido em uma abertura escura na parede, quase despercebido, mais ou menos do tamanho de uma mala de mão. Parecia pesado, lacrado com fechos de metal e esculpido com o mesmo símbolo de estrela da parede. Não havia dobradiças nem fechaduras visíveis. Era possível sentir a atmosfera se movimentando à medida que a equipe se aglomerava ao redor. Ninguém a tocou. Abri-la era arriscado demais, mas a tentação era grande. Seria ali que Salomão guardava os verdadeiros segredos. Poderia indicar a Arca da Aliança ou apenas abriria uma porta para mais perguntas. E quando pensavam que nada poderia ficar mais estranho, alguém notou um detalhe,
nas entalhes, algo que não correspondia a nada do que tinham visto até então. Um símbolo fora de lugar e fora de época. Foi aí que toda a história deu uma guinada brusca. A tempestade acadêmica. Vamos continuar. E muito em breve vamos encontrar algo realmente muito importante e muito especial por lá. Não foi o tesouro nem a menorá que revelaram tudo. Era uma única frase esculpida em pedra que soava como Salomão falando do além-túmulo. Somente porque o sangue de Davi corre em suas veias, assim como nas minhas, eu lhe concedo a vida, mas o expulso de Israel para sempre. A equipe do Dr. Carter havia acabado de decifrar as estranhas inscrições em forma de estrela quando a avistaram. Escondida junto à parede leste do túmulo, mal visível à luz da tocha. 5 linhas em hebraico antigo, apagadas pelo tempo, mas ainda nítidas o suficiente para causar arrepios. Diz que a sabedoria guie minha mão como as estrelas guiam os marinheiros. Essa frase me impactou profundamente. Não apenas por evocar o tom poético de Provérbios, mas por soar pessoal. Como se alguém, talvez o próprio Salomão, estivesse deixando um ensinamento destinado a sobreviver a séculos de silêncio. A tenda no acampamento base se iluminou com o barulho dos laptops telefones tocando e fotos da inscrição circulando pelos continentes. Quando o sol nasceu em Jerusalém, o mundo acadêmico já estava em polvorosa. Alguns especialistas aclamaram a inscrição como a prova definitiva, o estilo da escrita, a linguagem, a localização. Tudo coincidia com o reinado de Salomão, até mesmo com a data de 970 a 931 Anam Quantuce, conforme indicado pelas paredes da câmara. Certo, essa é uma das partes dos portões duplos do Monte do Templo. Ela também levava ao subterrâneo do Monte do Templo. Eles apontaram para descobertas anteriores a menorá as mercadorias, as anotações arquitetônicas e disseram que ali estava o elo perdido, o homem por trás do mito. Mas nem todos acreditaram. Os críticos entraram em cena rapidamente, desmantelando as evidências peça por peça. Questionaram a autenticidade da escultura. Alguns chegaram a dizer que a inscrição parecia polida demais, perfeita demais. Outros notaram símbolos tênues perto da oração que pareciam persas, sugerindo que alguém, séculos depois, poderia tê-la esculpido para imitar a voz de Salomão. Dentro das salas de conferência e fóruns online, reinava o caos. Professores discutiam acaloradamente uns com os outros em transmissões ao vivo, editores de periódicos atrasavam publicações para avaliar novas teorias e manchetes, estampavam de tudo, desde Salomão encontrado até farsa sagrada. E bem no meio de tudo isso, o Dr. Carter permanecia calmo em meio ao caos. Não tínhamos aqui a intenção de encontrar um rei, mas as pistas continuavam se acumulando. Se isso não vale a pena, investigar o que valeria. Cada linha daquela inscrição parecia mais pesada agora, mais do que meras palavras. Sugeria um rei lutando com o poder buscando orientação nas estrelas e possivelmente, apenas possivelmente, deixando para trás o único registro em primeira pessoa de seu reinado. E meus ouvidos estão perto de sacerdotes gargalhando e velhos resmungando. Vou mostrar a vocês que sou rei em Israel. Mas ainda havia um problema. Se a inscrição fosse real, quem ou o que estaria trancado naquela câmara selada logo à frente? O nome de Salomão pode ter gerado debates, mas o que a equipe descobriria a seguir que silenciaria a todos? Compartilhe isso com um amigo que adora um bom mistério, porque esta história está apenas começando. Uma descoberta que abala crenças. Um nome gravado em pedra desencadeou uma tempestade que ultrapassou em muito os limites da arqueologia. Apenas alguns dias após decifrar aquela oração inquietante, possivelmente escrita pelo próprio Salomão, a equipe do Dr. Carter se deparou com algo ainda mais explosivo. Perto do fundo da câmara,
sob uma fina camada de poeira, havia um conjunto recente de inscrições em hebraico antigo, esculpidas com esmero descrevendo uma visita real em 950 Kniske, da Rainha de Sabá. Vossa Majestade Real, permita-me apresentar minha soberana, Sua Majestade Real, a Rainha de Sabá. No momento em que traduziram o nome dela, pareceu que o tempo parou, porque não se tratava apenas de mais uma referência bíblica. Era a história exata contada no livro de 1º Reis e no Alcorão. Salomão e Sabá, duas figuras separadas pela história, mas reverenciadas no judaísmo, cristianismo e islamismo, agora possivelmente unidas em pedra. Rabinos debruçavam-se sobre rolos da Torá imãs, comparavam passagens do capítulo 27 da Surata, e sacerdotes cochichavam sobre Bíblias desgastadas. A escultura não apenas correspondia às Escrituras, como parecia dar-lhes vida como uma ponte de pedra que atravessa milênios. Mas para cada crente que celebrava um erudito, erguia uma sobrancelha. Alguns consideraram a coincidência de datas perfeita demais. Outros apontaram anomalias estilísticas na escultura, símbolos que não correspondiam exatamente ao século X a.C. Poderia ter sido adicionada posteriormente uma homenagem de um escriba devoto ou, pior, uma falsificação destinada a alimentar o fervor religioso. A tensão aumentou rapidamente. Debates online se transformaram em discussões acaloradas. Alguns estudiosos islâmicos argumentaram que a riqueza do túmulo entrava em conflito com a descrição de Suleiman no Alcorão. Uma argumentação sábia, sem dúvida, mas jamais indulgente. Se você for visitar o local pessoalmente, verá que essas câmaras que ele encontrou estavam muito danificadas. Enquanto isso, líderes políticos em Jerusalém discutiam sobre a quem pertencia o sítio arqueológico. As divisões religiosas já acirradas começaram a se intensificar ainda mais. Mas, por baixo do ruído, algo mais profundo se agitava. Porque as gravuras sugeriam mais do que uma visita real. Insinuavam uma aliança comércio-diplomacia e conhecimento compartilhado entre dois gigantes ancestrais. E se isso realmente aconteceu, poderia significar que as histórias sagradas não são apenas espirituais, mas também históricas. Ainda assim, a questão permanecia. Essas inscrições diziam a verdade ou apenas o que queríamos ouvir? E justamente quando o debate atingiu o ápice, a equipe descobriu algo escondido em um nicho selado atrás da muralha de Sabá. Não era outra inscrição, nem uma coroa, mas algo que poderia mudar tudo novamente e que não deveria ter sido encontrado. Um selo real desenterrado. Não era mais uma escultura. Não era um pergaminho. Era algo menor, mas mais pesado que todos os outros. Encostado num canto da câmara, atrás de uma mesa de pedra rachada, que ninguém tocava há séculos, jazia um anel de ouro. Grosso, sólido e inconfundivelmente real. A princípio parecia apenas mais um ornamento enterrado, mas então a luz o iluminou. Na face do anel havia uma estrela de 6 pontas esculpida. Ora, não se tratava de um símbolo moderno retirado da bandeira atual. Era uma peça rústica esculpida à mão e ancestral. Mas a semelhança com a estrela de Davi era suficiente para deixar todos na sala perplexos. Testes de laboratório confirmariam isso posteriormente. A metalurgia correspondia perfeitamente ao século X a.C. Mas mesmo antes disso, os rumores começaram. Seria este o anel de Salomão, seu selo real, o mesmo que poderia ter selado acordos comerciais com a Fenícia Cartas para a rainha de Sabá. Decretos que moldaram o reino de Israel. Então perceberam que não se tratava apenas de um anel, mas de uma assinatura. Ainda assim, a cautela persistiu. Alguns especialistas alertaram que anéis semelhantes haviam surgido no século 8 a.C. A maioria associada ao rei Ezequias, a estrela de Davi. Ela não era amplamente conhecida na tradição judaica até muito mais tarde.
Seria isso uma coincidência, uma herança de família? Ou Salomão teria adotado o símbolo muito antes de a história registrá-lo? Imagine a equipe debruçada sobre microscópios, examinando as bordas do selo com precisão cirúrgica. Cada sulco, cada arranhão, era debatido como se contivesse a resposta para tudo. Essas estruturas antigas permanecem como marcos fantasmagóricos do passado. São história verdadeira. Manuseá-lo também não era brincadeira. Microferramentas, caixas com controle de oxigênio, dias de limpeza, sem nunca sequer tocar na peça. Um sopro errado e ela podia desmoronar. Mas o risco valia a pena. Porque se este anel realmente pertencesse a Salomão, poderia ser a primeira ligação direta entre a sua mão e o mundo que ele governou. E justamente quando a equipe começava a acreditar que havia encontrado a joia da coroa do sítio arqueológico, eles ouviram algo. Um eco fraco como o de uma pedra se movendo ou algo se agitando. Porque logo atrás do local onde o selo repousava, havia outra parede. E atrás desta, bem ninguém estava preparado para o que encontrariam a seguir. Ecos da música de Salomão. Logo atrás da parede que continha o selo de ouro, encontraram uma inscrição. A arqueologia desvendou o enigma de como e por que essas maravilhas foram construídas. À primeira vista, parecia mais uma inscrição esculpida na pedra. Mas à medida que a poeira baixava e suas lanternas iluminavam a superfície, o padrão se destacou. Marcas repetidas, espaçamento rítmico e pequenos símbolos que pareciam menos palavras e mais sons. A Dothra. Carter se inclinou para frente, semicerrando os olhos. Ela sussurrou para sua equipe que aquilo não eram orações, eram bilhetes. A equipe ficou paralisada. Naquela parede de calcário fria, enterrada por 3.000 anos, havia o que parecia ser uma partitura musical. E não era qualquer música. Era complexo, com várias camadas, e esculpido com símbolos ligados a instrumentos antigos como harpas, liras e talvez até flautas. Uma das inscrições lembrava claramente a harpa de 10 cordas associada ao rei Davi. E de acordo com o livro de 1 Crônicas, capítulo 25, Salomão herdou não apenas um trono, mas uma sinfonia. Do lado de fora da sala, historiadores da música já debatiam o que estavam vendo. Alguns diziam que o estilo correspondia às antigas tradições hebraicas. Outros afirmavam que parecia suspeitosamente babilônico. Os babilônios decidem conquistar Jerusalém. Ele se revoltou contra Nabucodonosor. Péssima ideia. Avançado demais e limpo demais para ser da época de Salomão. De volta ao sítio. Ao sítio arqueológico, um dos estagiários decifrou as marcações em uma réplica de harpa. Era rudimentar e hesitante, mas algo no padrão causou arrepios em todos. Essas não eram apenas anotações, eram instruções para o culto. Mesmo assim, a empolgação vinha acompanhada de dúvidas. Seriam essas esculturas autênticas? Muitas partes delas foram descobertas fora das muralhas da cidade. Poderiam ser de um governante posterior que tentava homenagear ou imitar a corte de Salomão. Algumas marcas apresentavam um toque persa. Outras, porém, eram impossíveis de datar com precisão. Mas independentemente da origem, o efeito foi o mesmo. Por um instante, o túmulo não pareceu um túmulo. Pareceu estar vivo. As inscrições foram escaneadas a laser e registradas com precisão microscópica. Um toque errado, uma respiração muito perto e séculos de música poderiam desaparecer. Mas nem mesmo o risco impediu a equipe de seguir o som. E quando a última nota se dissipou, a câmara guardava mais uma surpresa, escondida logo abaixo da partitura esculpida e selada na parede. Não era música, nem um mapa, e apontava para um lugar ainda mais profundo. Talvez a própria verdade, o túmulo. Se essas pedras pudessem falar, que coro triunfante formariam, anunciando a chegada do rei. Será que foi mesmo aqui que Salomão foi sepultado? Depois de todos os anéis de ouro, melodias antigas e inscrições nos templos, eis a parte que ninguém esperava. O corpo de Salomão ainda não foi encontrado, nem de perto.
Apesar do alvoroço nas redes sociais e das manchetes sensacionalistas que afirmam a descoberta do túmulo de Salomão, a verdade é mais obscura. Sim, a câmara era real. Os artefatos inegáveis. E os arqueólogos dizem que ainda não encontraram nem metade do que pode estar enterrado ali. Tudo indicava que o local datava do século X a.C., a época de Salomão. Mas não era um local de sepultamento, pelo menos não ainda. Dentro daquela tenda nos arredores da cidade de Davi, a Dra. Carter e sua equipe estavam cercados por mapas, tabuletas e todos os tipos de scanners conhecidos pela arqueologia. O que eles haviam encontrado poderia ter sido um arquivo real, talvez até mesmo um santuário particular. Mas não havia sarcófago, nem esqueleto, nem máscara mortuária real. Apenas os legados de um rei e um rastro que continua escapando por entre os dedos. Mesmo assim, os sinais eram difíceis de ignorar. Os candelabros, as esculturas de harpas, as inscrições da rainha de Sabá e o selo de ouro remetiam a Salomão. Mas sem um corpo, é como encontrar a coroa sem rei. Isso, porém, não impediu as especulações. Alguns especialistas insistiram que o túmulo estava perto, apenas mais fundo. Outros alertaram que toda a história poderia ser uma obra-prima de simbolismo, a vida de Salomão lembrada, mas não preservada fisicamente. E ao cavarmos a terra, nos conectamos com Deus e uns com os outros, creio eu, de uma maneira muito importante. As varreduras de IA do local, ainda bastante restritas devido à sensibilidade religiosa de Jerusalém, revelaram algo mais profundo. Espaços ocos, linhas geométricas sob a rocha matriz e possivelmente mais câmaras, ou possivelmente nada. Mas eles não podiam escavar. Ainda não. A área próxima ao Monte do Templo é uma das regiões mais disputadas do planeta. Tocá-la exige mais do que permissão. É preciso diplomacia. Agora a equipe aguarda, e por enquanto o local de descanso final de Solomon permanece oculto. Mas a Terra não ficou em silêncio. Ainda não. Então, o que você acha? Será que isso foi apenas a ponta do iceberg de algo maior? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e inscreva-se no canal. Porque se a próxima câmara se abrir, tudo pode mudar. E em algum lugar naquela escuridão ele ainda pode estar esperando. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.